amigos internautas, amigos veio de longe, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e possa dar o conforto que cada um precisa. Queridos, vocês que estão nos assistindo por internet, queria te dizer que nós aqui já oramos, também já louvamos a Deus. Quando nós iniciamos a transmissão, isso é depois do nosso louvor inicial e também da oração. Portanto, se você não orou e desejar, faça a sua oração em breve, agora em silêncio com Deus, para que Deus também abençoe você na hora de ler a palavra. Nós nunca devemos estudar a Bíblia sem oração. E vocês que já estão aqui, já oraram conosco, nós já estamos reunidos, queria convidá-los para que possam abrir as Bíblias comigo no livro de Hebreus, capítulo 8. A mensagem de hoje, ela vai falar sobre a nova aliança. A nova aliança. E o que nós vamos falar relativamente à nova aliança, eu acredito que ele pode ser novo para quase todas as pessoas que estão nos assistindo. Quer vocês, quer aquele que nos assiste pela internet. Muito se fala da nova aliança, é verdade. Agora, pouco se fala da relação da nova aliança com o mediador da nova aliança. E é justamente sobre isso que vamos tratar. Na verdade, o tema não é nosso, o tema é da Bíblia. Em Hebreus capítulo 8, o apóstolo Paulo inicia dando um resumo daquilo que ele falou até o momento. Então ele diz assim: ora, a suma do que temos dito, quer dizer, o resumo do que temos dito, é que temos o sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Nós temos um sumo sacerdote que está sentado à destra, ou seja, à direita, do trono de Deus. Este sumo sacerdote é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo fundado por Deus. Portanto, não é aquele de Jerusalém. A Bíblia está falando de Cristo, de Jesus Cristo. Aquele que depois de ter ressuscitado se assentou à direita de Deus. E aí, Paulo faz agora uma explicação para os judeus, provando, ou tentando provar para eles, que Jesus Cristo era este sacerdote. Jesus Cristo não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. A tribo de Levi era a tribo de onde deveriam vir os sacerdotes na época do povo de Israel. Alguns chamam isso de dispensação judaica, é a mesma coisa. Agora, Jesus não era da tribo de Levi. É por isso que Paulo introduz o argumento que está no verso 13. Ele diz: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdotes seriam, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Então aqui Paulo pressupõe esse conhecimento que nós acabamos de passar. Jesus era da tribo de Judá, enquanto os sacerdotes judeus eram da tribo de Levi. Portanto, se Jesus, no tempo em que a carta aos Hebreus foi escrita, ele estivesse na terra, nem tampouco os sacerdotes lhe seguiam. Por quê? Porque haviam aqueles que ofereciam, segundo a lei, os sacrifícios. Lembre-se que, embora Deus tenha dito que os sacrifícios cerimoniais perderam a sua validade na cruz,
foi somente no ano 70 depois de Cristo que eles acabaram por definitivo, quando Jerusalém foi destruída. Então, Paulo fala a linguagem do judeu para o judeu entender. Em seguida, ele faz um comparativo que para o judeu não haveria como ele não compreender. Porque quando ele acaba de falar do santuário da terra, ele fala que aqueles sacerdotes, no verso 5, os sacerdotes da tribo de Levi, eles servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. E aí ele faz os judeus lembrarem de Moisés. Continuando no verso 5, ele diz: como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, o que foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que o monte se te mostrou. E aí o judeu logo fazia a associação. Moisés recebeu as instruções e por meio dele o primeiro tabernáculo onde eram oferecidos os sacrifícios foi construído. Paulo diz que Moisés recebeu ordem de fazer o tabernáculo como uma cópia de algo que já existia. Deus deu uma visão a Moisés de um verdadeiro santuário no céu, e ali na terra foi feita a maquete, um modelo, uma cópia do modelo. Então, Paulo está fazendo o comparativo de que, assim como os sacerdotes da tribo de Levi serviam aquele santuário da terra, Jesus serve no santuário do céu. Jesus trabalha em nosso favor. É ali que ele intercede por nós, dentro deste santuário do céu. Que a dificuldade dos judeus era justamente aceitar a Jesus como Messias prometido. E agora Paulo traz um e outro argumento tentando colocar isso na mente deles, trazer a convicção aos judeus. E aí no verso 6, Paulo diz assim: mas agora, ele, Jesus, alcançou um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Agora ele fala que Jesus, quando subiu lá no santuário para interceder por nós, depois dele ter ressuscitado, ele se tornou mediador da nova aliança, do novo concerto. Sabemos que ele está falando do novo, porque no verso 7 ele diz: olha, se o primeiro concerto fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Continua. Porque repreendendo-os, Deus diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Está falando do novo, da nova aliança. E qual é o concerto que Deus disse que faria? No verso 10, ele continua dizendo: porém, as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão o povo. Ratificando a ideia de que ele está falando do novo concerto, nós lemos o verso 13, onde ele encerra dizendo novo concerto, dizendo o quê? Novo concerto envelheceu o primeiro. Então ele está falando do novo concerto. E no verso 10 ele explica que o novo concerto é escrever as suas leis na mente e no coração das pessoas. Ora, estas leis citadas aqui, quais são? No verso 10, nós entendemos que são as leis de Deus. Porque logo após dizer isso, lá no final do verso 10,
ele diz assim: eu lhe serei por Deus. Daí fica claro. Bom, qual é a lei de Deus? Em Êxodo, capítulo 20, nós lemos o seguinte. Êxodo 20, a partir do verso 1. Então, falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Certo? Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Falou Deus todas estas palavras, diz a Bíblia. Em seguida, ele pronunciou os 10 mandamentos. Proclamou os 10 mandamentos. Ora, no livro de Hebreus, é dito que a promessa da nova aliança é escrever as leis de Deus nas mentes e no coração das pessoas. Escrever na nossa mente e escrever no nosso coração. O que seria escrever a lei na mente? Ora, quando nós falamos de mente, nós estamos falando de decisão. Algo que vem da razão, do intelecto. Não é verdade? E é justamente isso que Deus quer que aconteça. Que nós, em primeiro lugar, concordemos que a sua lei é a regra para a nossa vida. Escrever a lei na mente significa que ela é lembrada, significa que ela é considerada. Nós podemos fazer um comparativo com o conhecimento que você recebe na escola, certo? Você vai para aprender. E quando o assunto já está na sua mente, você é capaz, inclusive, de ensinar a outros, não é verdade? Isso é equivalente a escrever na mente. Agora, o que é escrever no coração? Porque se escrever na mente quer dizer concordar com o fato, né, ou ter conhecimento de, escrever no coração vai se somar a isso e acrescentar alguma coisa. Até porque, senão, a Bíblia estaria fazendo o que a gente chama no português de pleonasmo, né? Chovendo em cima do molhado, né? Como se fala também. Repetindo a mesma coisa. Escrever na mente, escrever no coração, como se fosse a mesma coisa. Não é. Escrever na mente é uma coisa, escrever no coração é outra coisa. E a Bíblia nos dá um exemplo do que significa escrever a lei no coração. Romanos capítulo 2, versos a partir do 13. Diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Resumidamente, o que a Bíblia está falando é: olha, o gentio, aquela pessoa que não conhece a lei de Deus, ele pode estar procedendo de maneira correta, de maneira certa. Quantas pessoas vocês conhecem que são assim? Pessoas que não têm conhecimento, não é verdade? Mas são pessoas direitas. São pessoas que fazem o que é certo, fazem o que é justo. A Bíblia está dizendo que essas pessoas mostram a obra da lei no seu coração. Ou seja, a lei está no coração. Literalmente se refere à pessoa obedecer de fato a lei. Não é só o fato dela concordar que a lei é certa, mas é o fato dela obedecer.
De coração ela obedece a lei. Por quê? Porque ela tem um coração, não só o desejo de fazer o que é certo, mas esse desejo é forte o suficiente para levá-la à ação. Assim ela mostra a norma da lei no seu coração. A promessa da nova aliança que Deus fez é justamente essa, de que nós sejamos pessoas que não apenas saibamos o que é certo. Irmãos, o mundo está cheio de pessoas que sabem o que é certo, mas não fazem. Não é verdade? Algumas sabem mais, outras sabem menos. Algumas conhecem mais a Bíblia, outras conhecem menos. Outras não conhecem nada. Mas todas têm algo em comum. Sabem o que é certo, pelo menos em parte. Mas muitas sabem e não fazem. Agora, a promessa do novo conceito é: Deus vai nos ensinar o que é certo e vai nos levar a fazer o que é certo. Entende? Aí, finalmente, o mundo vai olhar para os cristãos e vai ver bom testemunho, coisa que está faltando hoje. Sabe, hoje o cristianismo tem sido envergonhado e tanta piada nós vemos até na internet sobre cristianismo, sobre cristãos e sobre Jesus. E eu acredito, sinceramente, que as pessoas que fazem essas piadas, muitas delas podem até ser sinceras. Só que não viram ainda um testemunho coerente de cristãos. Mas Deus prometeu, por meio da nova aliança, de que a sua igreja na terra daria um testemunho coerente. Sabe, seriam pessoas que você pode fazer negócio, como o povo diz, no fio do bigode. Mesmo que você não escreva, a pessoa vai cumprir com a sua palavra. Ela não vai voltar atrás porque a situação ficou difícil, porque faltou dinheiro. Ela não vai voltar atrás porque não é mais conveniente cumprir a palavra. Ela não vai mudar o que ela disse, mas ela vai ser correta. Sabe, pessoas que quando veem uma coisa escrita na Bíblia dizem: Senhor, amém. A partir de hoje, com a tua graça, hei de obedecer. E elas obedeçam. Deus prometeu tudo isso por meio da nova aliança. Agora, sabe, muitas pessoas elas são inclinadas a não acreditar que é assim por uma razão. Eu entendo, porque as pessoas, isso é natural do ser humano. O ser humano, ele é inclinado a olhar para si mesmo. E quando a pessoa olha para si mesma de uma forma realista, ela não vê como ela poderia seguir os 10 mandamentos. Por quê? Porque ela já acha que ela ficaria com a renda da família comprometida, que ela eventualmente não passaria no vestibular, que ela não conseguiria fazer o curso que ela queria, que ela não seria aceita no meio dos amigos, que ela não faria as coisas que todo mundo pode fazer. Sabe? Daí as pessoas chegam à conclusão de que é impossível obedecer. Só que essa conclusão é um fruto de olhar para si mesmo. E não é isso que Deus deseja. No livro de Hebreus, capítulo 8, texto que nós já lemos, inclusive, a Bíblia diz que Jesus, ele está no céu e ele tem um ministério, e além desse ministério, ou dentro desse ministério, ele é um mediador. Está lá no verso 6. Mas agora, e esse agora vale para nós até hoje, porque Jesus continua lá, agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é o quê? Mediador de um melhor conselho. E o que isso significa? O que significa Jesus ser mediador? Posso dizer a vocês que entender isso é chave para que muita coisa aconteça nas nossas vidas. É chave para que nós tenhamos uma ligação viva com Deus e com Jesus e a nossa vida mude de fato. Se você me assiste hoje e você está quase perdendo a esperança, está perdendo a força, e você acha que nunca vai conseguir vencer o pecado, se você acha que nunca vai conseguir fazer o que é certo, essa mensagem é para você. Escute agora. O que é mediador, meus queridos?
Eu convido vocês a, em casa, conferirem o significado da palavra mediador. No dicionário, a palavra mediador, ela é apresentada com dois significados. Primeiro significado, intercessor. Aquele que intercede em nosso favor, aquele que pede a Deus em nosso favor. Intercessor é aquele que está diante de Deus e quando você ora, ele fala: Pai, manda socorro para ele. Sabe, quando você acha que não vai conseguir, é hora de você pedir a Deus e falar: Senhor, em nome de Jesus, me ajude. Que o Senhor Jesus me mande uma ajuda. E aí, Jesus intercede junto a Deus, Deus providencia o socorro e o socorro vem. E aí não há como você ser derrotado. Se você caiu muitas vezes no mesmo pecado, pode acreditar que foi por uma razão só. Foi pelo fato de, na hora H, aquela hora da decisão, você não pediu a Deus: Deus, peça para Jesus me socorrer. Deus, em nome de Jesus, me socorra. Porque se você fizesse isso, você teria vencido. E se você não venceu até agora, a partir de agora você pode vencer. Esse é o ponto número 1 da obra do mediador. Ele é o intercessor. E ao avaliarmos essa obra, nós entendemos que tanto Deus quanto Jesus estão a nosso favor. Sabe, quando nós consideramos a palavra intercessor, muitos pensam que é como se Deus estivesse lá de braço cruzado, olhando aqui para a terra e falando: de novo. E aí Jesus estivesse intercedendo, como que pedindo a Deus para não derramar, não derrame o raio da sua ira sobre o povo, por favor, ó meu Pai. Sabe, irmãos, essa é uma visão totalmente distorcida do que Deus é, de verdade. Pois se Jesus está para interceder a fim de que Deus dê ajuda para que nós não pequemos, isso significa o quê? Significa que Deus também está interessado em nos ajudar. Certo? Irmãos, nós não precisamos ter medo de Deus. Não é necessário. Deus não quer. Pelo contrário, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, porque Ele olha para nós como filhos. O filho erra, o filho fala errado, o filho faz coisas das quais se arrepende depois, mas mesmo assim Deus está com ele. Por isso nós somos convidados a nos achegar até o trono de Deus, o qual é chamado trono de graça. Daí mostra que Deus está disposto sempre a dar graça. É como se Deus fosse graça. Em Hebreus capítulo 4, no verso 14, Paulo nos faz esse convite dizendo: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está falando de Jesus. Verso 10. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos nos chegar com confiança até o trono de Deus, pedindo ajuda para fazer o que é certo. Se nós chegarmos assim, jamais seremos repelidos. Porque o trono de Deus é um trono de graça, é um trono de bênçãos, é um lugar onde nós podemos nos achegar em oração e dali vão vir coisas boas. Vai vir o que você está precisando neste momento. Porque Deus sabe o que a tua alma necessita. Jesus, como intercessor,
A obra dele de mediador inclui a intercessão. Agora, a palavra mediador, além de significar intercessor, ela também significa outra coisa. E essa segunda coisa que ela significa, creio eu que quase ninguém medita nela. Quase ninguém conhece, inclusive. A palavra mediador, ela também significa interventor. O mediador é aquele que faz a intervenção, aquele que intervém. Esta é a ação de intervir na nossa vida. Tá, e o que significa uma intervenção? Vez por outra, nós vemos ou ouvimos pelos noticiários o que é intervenção. Por exemplo, quando há um problema no governo, há um escândalo, o prefeito é destituído, ou o governador é destituído, o que acontece? Há uma intervenção. Por exemplo, se houvesse um problema aqui em Curitiba, um escândalo, e o prefeito fosse destituído, e o vice também, eventualmente, ou o governo do Estado, ou na esfera federal, poderia fazer o que eles chamam de intervenção. Então, nomeia-se um interventor, e esse interventor é a pessoa responsável por gerir. Eu não estou dizendo que a lei preveja exatamente assim, que eles sejam os órgãos responsáveis. Mas o interventor é aquele que assume, né, e que, na autoridade daquele que o enviou, ele exerce o controle, ele exerce a sua autoridade sobre aquele núcleo, sobre aquela região. Um outro exemplo de interventor, quem conhece muito são os empresários. Quando uma empresa ela vai mal financeiramente, chega um ponto em que ela entra em falência. Falência quer dizer o seguinte: decretou-se que a empresa não tem recuperação. As dívidas são tão grandes que não há como ela pagar os seus compromissos financeiros, e então decreta-se a falência da empresa. A partir daí, o que é que vai se fazer? Bom, é nomeado uma pessoa que é chamada de interventor. E o interventor torna-se o equivalente do dono da empresa. O dono da empresa não é mais dono, e agora é o interventor que vai administrar a massa falida. Ele vai vender os bens, vai vender o estoque da empresa, vender os imóveis, etc. E vai juntar o dinheiro para pagar todos aqueles credores que estavam sem receber. Ou seja, o interventor é aquele que assume o controle. É aquele que assume a total autoridade, a total ingerência, total domínio sobre aquela situação. Agora, aplicando a Bíblia, como Jesus é o mediador, é o interventor, nós concluímos que, na nova aliança de Deus, ele propõe que Jesus seja o interventor. Aonde? Aonde que Jesus vai ser o interventor? Para meditar. Ora, a nova aliança é feita entre Deus e nós, certo? Então, Deus propôs que nós aceitássemos a nova aliança por meio do mediador, por meio do interventor. Então, Deus está literalmente dizendo para nós assim: filho, eu estou propondo a nova aliança. Existem inúmeras bênçãos que acompanham essa nova aliança. Só que para você recebê-la, você deve aceitar o interventor para a tua vida. Você deve aceitar Jesus Cristo como interventor na tua vida. E o que vai significar isso? Vai significar que Jesus vai assumir o controle da tua vida e você não mais tem o controle. Quem tem o controle é Ele. Agora, quem toma as decisões é Ele. É como se você reconhecesse que a tua vida é uma empresa falida. É uma empresa moralmente falida. E agora você entrega tudo nas mãos do interventor. E o interventor vai tomar as decisões daqui por diante. Sabe quando o empresário está falido, o juiz não pergunta o que o empresário quer fazer.
O interventor não pergunta para o empresário: o que você acha de eu vender agora o seu carro? Ele vende o carro se ele entender que é necessário. E assim por diante. Quem toma as decisões é o interventor. E o falido, o que faz? Aceita. Esse comparativo ele é muito coerente com a realidade espiritual. Como é que alguém, uma pessoa nessa terra, vai abraçar a nova aliança? Só desse jeito. Ela precisa aceitar o interventor na sua vida. Significa que ela vai dizer a Deus assim: Senhor, eu sou um falido, mas eu aceito que o Senhor Jesus seja o interventor na minha vida. E agora, a partir de hoje, Ele é quem toma as decisões, desde as mais simples até as mais complexas. Ele é quem faz a agenda. Ele é quem determina quais serão as minhas amizades. Ele é quem determina quem será uma namorada, o marido ou a esposa. Ele é quem determina qual será o próximo emprego e assim por diante. Ele é quem determina tudo. Ele é quem determina como eu vou agir com os meus amigos, com os meus familiares, com os meus colegas. Tudo está nas mãos dele. A razão pela qual o cristianismo hoje apresenta tanto mau testemunho é o fato de que as pessoas muitas vezes aceitam Jesus como intercessor, porém não o aceitam como interventor. E abraçar a nova aliança só é possível se nós aceitarmos Jesus nas suas duas posições. Pois se ele é o mediador, ele tem que ser um mediador completo. Ele não pode ser o mediador pela verdade. Então, se você, amigo, irmão, que escuta, você está longe, se você aceitou Jesus como intercessor, saiba, é necessário que você o aceite também como interventor. Você deve reconhecer que a sua vida é moralmente falida. Ah, mas eu acho que eu sou uma pessoa boa. Ora, para Deus só tem bom quando o bom é 100%. Quando o bom é 10%. Certa vez o jovem rico disse: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Então, se você reconhece que não é tão bom quanto Deus, você é um ser moralmente falido. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, basta errar uma vez para ser um ser moralmente falido. Não acredita? Então deixa a Bíblia responder. Romanos 6, verso 23. Qual é o resultado de errar o alvo uma vez só? Diz a Bíblia: o salário do pecado é morte. Ah, mas eu não acho que eu pegue. Não acho? Então vou citar outro verso. 1 João, capítulo 3, verso 4. Aquele que peca também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Olha, aquela lei que você já ouviu falar, dos 10 mandamentos. Você que já transgrediu alguma vez na vida? Ah, bom, todo mundo, né? Quem não? Então, você também é moralmente falido. Sem Deus, sem Jesus, somos seres moralmente falidos. E a Bíblia diz que todas as pessoas da terra são moralmente falidas. Ninguém está fora disso. Porque todos pecaram. Em Romanos capítulo 5, verso 12, diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos já erraram algo. Então, do brasileiro ao chinês, ao americano, ao australiano, ao europeu, ao africano, ao asiático. Não importa. Todos são moralmente falidos. Todos precisam aceitar o interventor, Jesus Cristo, nas suas vidas.
Ah, mas e o muçulmano, o budista, o islamita? Olha, a Bíblia é uma palavra universal. Ela faz bem para todas as pessoas. Todas as pessoas, independente dos credos, concordam, pelo menos com alguma das afirmações da Bíblia. Se é assim, pelo menos em algum particular, elas conseguem ver iluminação neste livro. E se este livro tem alguma iluminação, escuta. Ele está dizendo para você que você, para ser um ser novo, diferente, você precisa aceitar o interventor. Jesus Cristo precisa assumir o controle total e completo da sua vida. Ah, mas como? Se ele está lá no céu, parece absurdo para mim. Bom, acredite. Pelo menos dê essa chance para Deus, para a Bíblia. Fala assim, tá bom, vou acreditar. Porque essas coisas dependem de acreditar. Depende de fé. Fé é crença em ver. Acredite e você vai ver o resultado. Porque a gente acredita em tanta coisa. Às vezes nós pegamos um livro, as 7 leis para o sucesso, não é verdade? Os 10 passos para melhorar o relacionamento, e aí podíamos. E a pessoa lê e ela acredita nisso aí. Às vezes, inclusive, o livro fala uma série de inverdades, mas a pessoa acredita tanto que ela vai e insiste, e no final ela diz, não, alguma coisa boa ficou, eu melhorei e tal. Tudo porque acreditou num livro que uma pessoa tão ou mais pecadora do que ela escreveu. Agora, irmãos, por que não creríamos então na Bíblia? Não vale a pena dar um crédito para ela? E aí a Bíblia diz, olha, Deus vai fazer você ser uma ótima pessoa. Uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa pura, santa. Uma pessoa que obedece os 10 mandamentos da lei de Deus. Que não rouba, não mente, não mata, não adultera, respeita o próximo. Tem práticas religiosas coerentes e corretas, sem fanatismo ilógico. Deus veio fazer tudo isso. E não é bom? Agora, para isso, você deve aceitar o interventor da tua vida. E se tudo isso não te convence, eu deixaria um último argumento, que é o seguinte. Nós já lemos em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E Deus, pelo grande amor que Ele teve para conosco, mesmo sem nós o conhecermos, Deus fez um sacrifício do seu Filho Jesus para que nós tivéssemos a oportunidade de receber vida em abundância. Vida eterna. Pode parecer utópico para você, incrível, mas Deus prometeu. O mesmo texto que diz, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, em seguida ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em outras palavras, Deus está falando, olha, apesar de você ter causado um grande problema para você mesmo, quando você errou algo, Deus resolveu o teu problema. E se Ele resolveu o teu problema, deixa Ele terminar de te salvar. Ele propôs na nova aliança vida eterna. Tudo que Ele quer é que você deixe que o interventor haja na tua vida. Porque para a aliança ser cumprida, preciso é que o mediador faça a sua obra. Preciso é que Jesus faça a sua obra nas nossas vidas. Porque Jesus é o mediador. É aquele que executa, que faz a obra de cumprir a nova aliança em nós. Então, meus queridos, o apelo de hoje se torna esse. Que aceitemos a Jesus não só como intercessor, o que já é muito bom, ter alguém que intercede pedindo as bênçãos de Deus por nós, mas que o aceitemos também como interventor. Que ele tome autoridade, ele exerça a autoridade e a vontade de Deus na nossa vida.
Isso só é possível se nós entregarmos a nossa vontade a Ele. E é o convite que faço a você nesta ocasião agora. Quem gostaria de agora entregar a sua vontade a Cristo? Deixe-me ver as mãos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar orando também por você, amigo internauta, que você tome essa decisão, a mais importante da tua vida. Aceitar a Jesus Cristo como o interventor da tua vida. A partir de agora, é Ele que tem autoridade. Se você quer saber qual é a vontade dele para a tua vida, estude a Bíblia. Vai no nosso canal TV Advertência Final, canal do YouTube, e aproveite os vídeos que estão lá. Nós tentamos esclarecer vários temas da Bíblia, mas nunca deixe de fazer o teu estudo pessoal. Leia a Bíblia, ore, inclusive para conferir se o que nós pregamos é coerente. É Deus quem deve falar com você. Nós aqui só somos transmissores da palavra. Amém? Convido você a orar junto comigo. Vamos nos ajoelhar para entregar as nossas vidas ao interventor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, quero te pedir o perdão dos meus, dos nossos pecados. Senhor, como fruto do teu infinito amor por nós, sacrificaste o teu Filho para obter para nós o perdão e nos dar a oportunidade de termos a vida eterna. Além disso, Senhor, nomeaste a Jesus Cristo, este que morreu por nós, como interventor da nossa vida. E se Ele nos amou a ponto de morrer por nós, é sinal de que Ele gosta de nós, é sinal de que Ele quer o nosso bem. Razão pela qual, Senhor, nós queremos aceitá-lo hoje como interventor das nossas vidas. Senhor, que Ele tenha total autoridade sobre nós. Dá-nos o dom da humildade, Senhor, para que então seja feita a partir de agora a Tua vontade nas nossas vidas e não a nossa. E, Senhor, faz-nos crescer no conhecimento da Tua vontade, pois isso faz parte da promessa da nova aliança. Leva-nos a estudar a Tua palavra, para cada dia o Senhor nos ensinar qual é o Teu caminho, para que nós andemos por Ele. Nós te rogamos estas bênçãos e rogamos, Pai, por todos que assistem esta mensagem. Se há alguém com fardo, Pai, se há alguém, Pai, com preocupação, com dúvidas, com dificuldades, que o Senhor possa atuar no coração e na mente dessa pessoa. E ela possa sair aliviada, Pai. Nós te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos encerrando por aqui e queria estender o convite a você que nos assiste pelo canal TV Advertência Final para acompanhar também as outras programações. Nós estamos transmitindo ao vivo os programas aos sábados a partir das 10h30 da manhã e também às quartas-feiras a partir de 8h20 da noite. Se você pegou apenas parte dessa mensagem, lembre-se, você pode vê-la por completo, porque nós vamos publicá-la no canal www.youtube.com/TV Advertência Final. Lembrando, youtube.com/TV Advertência Final. Nós vamos orar agora e pedir a bênção sobre a tua vida e aqui continuaremos no restante do culto, no louvor final de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus